meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sejam bem-vindos a mais uma celebração do nosso Fly e continuando essa série que estamos trabalhando, Atos, uma igreja para o fim do mundo, e de alguma maneira reunidos virtualmente agora a gente estuda esse pedaço da nossa Bíblia, esse livro que conta a história da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, os primeiros movimentos dessa igreja, e chegamos hoje no capítulo 18 do livro de Atos, e mais um episódio que nós vamos relatar aqui sobre o que está acontecendo nesse fim do mundo que a igreja primitiva de Atos se encontra, e meditar sobre os nossos fins do mundo, os nossos fins do mundo que nós passamos, essa realidade apocalíptica que nós vivemos, as semelhanças, as lições, as reflexões que a gente pode trazer para o nosso tempo do que a gente pode observar no livro de Atos e trazer para a nossa igreja, aprender e resgatar talvez alguns ensinamentos, resgatar algumas lições importantes que nós vemos na narrativa de Lucas no livro de Atos. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 18, e nós vamos ler o versículo 9, 10 e 11 desse capítulo, e vamos falar um pouco do que está acontecendo nesse início de capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 18, versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor. Obrigado por esse encontro virtual, obrigado por esse momento, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de usar a tecnologia ao nosso favor, e agora obrigado pela sua palavra. Depois das canções que ouvimos, depois das orações que já fizemos, agora sermos expostos à sua palavra, à sua revelação. Fala conosco, Senhor. Usa o seu Espírito Santo para falar ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus fala, Deus sabe e Deus fala com a gente. E o que mais a gente pode observar no livro de Atos é que Deus fala. E Ele está o tempo todo falando, está o tempo todo direcionando os primeiros discípulos de Jesus ali na formação e na expansão do Evangelho e na formação dessa igreja primitiva. Existe um autor, um escritor chamado Oswald Smith, que lidou por muitos anos com a igreja no Canadá. Ele vai dizer que Deus fala, às vezes através de sonhos e visões, muitas vezes através de pessoas, e sempre fala através da sua palavra. E essa fala do Oswald Smith, ela vem de encontro muito com o meu coração, porque se a gente puder dar testemunho de quantas vezes Deus falou conosco, principalmente através de uma dessas coisas que Oswald Smith elencou, sonhos e visões, a pessoas, e através da sua própria palavra, nós vamos aqui ter muitos testemunhos para contar. Eu me lembro, por exemplo, da vez que eu tive que vir para São Paulo, e na época eu estava muito indeciso sobre o que fazer. Era estudante de jornalismo, estava pedindo transferência para fazer faculdade de jornalismo em São Paulo, mas ao mesmo tempo não tinha certeza se era isso, e ao mesmo tempo começando uma faculdade de teologia em São Paulo. Mas para eu poder começar tudo isso e fazer tudo isso, eu precisava tomar a decisão de me mudar, sair da casa dos meus pais e ir morar em São Paulo completamente sozinho, sem nenhuma família aqui em São Paulo me esperando. Eu não tinha na época tio, irmão, parente próximo que morasse aqui em São Paulo. Eu viria completamente sozinho para uma terra que eu não conhecia, nunca tinha visitado antes, e para começar uma nova vida, uma nova jornada de estudos, e sabendo que seria algo muito difícil, porém não tendo a noção exata de quão difícil seria ou de quão sozinho eu estaria, porque nunca tinha passado por nenhuma experiência como essa. E eu me lembro de ouvir os meus pares, ouvir os meus amigos, ouvir os meus líderes, conversar com todos eles, e
a maioria deles incentivava, falava que ia, mas havia aqueles também que diziam que era muito arriscado, que o que eu tinha ali no Rio com os meus pais era algo mais seguro, que eu devia terminar ao menos aqui no Rio de Janeiro a faculdade de jornalismo, para depois então investir numa profissão lá e que eu pudesse garantir os meus estudos. Ao mesmo tempo que havia outras pessoas que diziam que era isso mesmo que eu tinha que fazer, que eu precisava ir, e eu chegava e não sabia o que fazer, estava perdido e precisava tomar uma decisão a fim de dar uma resposta para a igreja que ia me acolher como seminarista na época. Então eu me lembro de ter tido essa conversa com um líder da igreja a qual eu pertencia na época no Rio de Janeiro, e ele sentou comigo e ouviu tudo que eu tinha falado e tudo que eu tinha ouvido de outras pessoas, e no final ele disse para mim assim: Rodrigo, aprenda que em qualquer lugar que você ficar, Deus vai trilhar um caminho, e nesse caminho o mais importante é você ter certeza que que você está andando com Deus. Mais importante do que saber o lugar certo para estar é saber que o lugar certo implica em estar andando com Deus. Mais importante do que saber para onde ir é saber como ir e com quem ir. E ele citou a passagem de Abraão, quando Deus fala para Abraão sair da sua terra e da sua parentela e ir para outro lugar. Ele falou assim: o mais interessante de observar essa passagem é que Abraão não pergunta para onde ele vai, ele simplesmente aceita ir, porque quem o está chamando é Deus, e portanto o que importa não é o lugar para onde se vai, mas a companhia que está com você. Então ele me disse essas palavras e isso fez toda a diferença, porque eu entendi então que não se trata de estar certo ficar ou errado ir, ou certo ir e errado ficar, mas se trata de com quem eu estou indo. Deus está comigo nessa jornada, Deus está indo comigo. E outro momento importante também que eu posso dizer aqui como exemplo é a minha permanência em São Paulo. Chegou no último ano da minha faculdade, eu entrei numa crise muito grande, sem saber o que eu iria fazer agora. Formado em jornalismo, formado em teologia, mas o que eu ia fazer? Eu ia trabalhar em quê? E será mesmo que esse meu chamado ia se concretizar em trabalhar numa igreja, em ser pastor de uma igreja? E eu me lembro até hoje da minha mentora ligando para mim, me chamando para conversar e falar assim: olha, você tomou uma direção, você tomou um caminho, saiba que Deus está contigo, tenha certeza que Deus está contigo, e que agora é hora de você confiar nesse tempo, e que às vezes o tempo pode não dizer para a gente que está tudo bem, mas sabendo que Deus está contigo, nós vamos atravessar isso. Então houve pessoas nesses momentos cruciais de decisões da minha vida que fizeram toda a diferença, e eu entendi que era Deus falando comigo. Nesses momentos era Deus claramente usando a vida dessas pessoas para dizer para mim lições, ensinar para mim lições que eu precisava para caminhar. Eu creio nisso, eu creio que Deus fala, às vezes por sonhos e visões, muitas vezes através de pessoas, e sempre fala através da sua palavra. Então eu já ouvi já vivi casos em que, lendo a Bíblia, indo para o meu quarto de oração, indo para o meu secreto, eu fui exposto às Escrituras e aquela mensagem que saiu dali fez todo sentido para mim. Outras vezes eu vi pessoas relatando para mim, dando conselhos para mim que encaixavam como se ela estivesse sabendo exatamente o que passava no meu coração. E isso fazia sentido porque Deus é esse Deus que sabe, que nos conhece e por isso sabe o que dizer e sabe como usar as pessoas para dizer para a gente exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E foi então que eu percebi que na minha oração eu não tinha que pedir a Deus aquilo que eu mereço ou aquilo que eu quero, mas simplesmente aquilo que eu preciso. Então eu descobri que nesse quarto da oração, nesse lugar de fala de Deus, não é apenas um lugar onde eu falo, mas é um lugar onde Deus fala comigo. E é nesse quarto de oração que eu vou compreender um pouco da jornada, sabendo que Deus está comigo. Muito bem, o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 18 é justamente isso. Um momento em que Paulo se encontra em Corinto. E
nós sabemos que para ele chegar em Corinto, ele passou por algumas situações bem simbólicas dessa comunicação de Deus com ele. E agora, mais uma vez, ele está num momento difícil, tenso, crítico, sob muita pressão. Paulo chega em Corinto e encontra dois amigos, Priscila e Áquila. Esse casal que havia vindo de Roma, porque o imperador Cláudio tinha falado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Então Priscila e Áquila, que estavam ali em Corinto, se encontraram com Paulo, e Paulo foi morar com eles, porque Priscila e Áquila possuíam a mesma profissão de Paulo, eram fabricantes de tenda. Então eles fabricavam tendas, e aos sábados Paulo ia para as sinagogas então conversar e debater, para falar sobre o evangelho com os mestres da lei. Quando Silas e Timóteo chegaram a esse lugar, disseram para Paulo: Paulo, fica tranquilo, agora você só vai debater nas sinagogas integralmente, enquanto a gente faz tenda junto com Priscila e Áquila. Tendo analisado isso, Paulo falou: ok, eu vou fazer isso. Mas as tensões começaram a ficar mais difíceis no local, porque os fariseus começaram a se incomodar muito com o que Paulo estava pregando, começaram a ficar incomodados com a presença de Paulo, e foram, principalmente depois que os chefes das sinagogas tinham se convertido, e muitas pessoas estavam se convertendo além dos chefes das sinagogas, e estavam sendo batizados. Isso estava incomodando demais, ao ponto deles chegarem até Galho, que era a autoridade que fazia o juízo do local, a autoridade oficial do local, chegarem para ele e dizer assim: ó, esse Paulo está incomodando aqui, está importunando. Então eles fizeram um dossiê do Paulo, do que ele estava fazendo, fizeram um levante contra Paulo e levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação: este homem está perturbando o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Versículo 13. No versículo 14, Paulo ia começar a se justificar para o Galho, que era a autoridade. E aí Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. Ou seja, os mestres da lei, o povo lá dos fariseus, que estavam na sinagoga, incomodado com Paulo, chegaram para o procônsul Galho, de Acaia, e relataram para ele problemas que estavam tendo de ordem religiosa com Paulo. Ou seja, ele está ferindo a tradição e a lei com esse discurso. Galho olhou para ele e falou assim: olha, isso não é um problema de crime, isso não é um problema criminal, um problema sério contra o Estado. Ele está cometendo algo contra a lei de vocês, então eu não tenho que me haver com isso. Vocês que se resolvam com Paulo, para mim isso não faz diferença nenhuma. Isso deixou eles tão revoltados, os judeus, os mestres da lei, ficaram tão revoltados com isso, que chegaram a espancar, um dos chefes da sinagoga que tinham se convertido, depois que foram expulsos do tribunal pelo Galho. Versículo 16: e mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram para Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Então o Sóstenes, que havia se convertido ao evangelho quando Paulo pregou, foi espancado na frente do tribunal, e Galho não se incomodava com isso. Então as tensões estavam muito complicadas, as pessoas estavam com muito ódio de Paulo. Havia esse ar de ameaça sobre Paulo, e Paulo estava com medo. Por isso há essa palavra de Deus, quando Paulo, em visão, ouve o próprio Deus falar com ele, sobre ele não ter medo e continuar lá por 1 ano e meio. Não é a primeira vez que Paulo fala com Deus, através de sonhos, visões, através de pessoas. Há pelo menos 5 falas no livro de Atos, no decorrer de Atos, de Deus com Paulo, diretamente. A primeira delas vai acontecer no capítulo 9, quando Paulo, antes Saulo, estava indo para Damasco, e então o próprio Jesus aparece para ele, e ele então cai e fica cego, e Jesus fala com ele sobre ir até a casa de Ananias, porque precisava ouvir o evangelho, as boas novas. Então Saulo se converte e vira Paulo. Então esse é o primeiro momento que Saulo está no caminho para Damasco e encontra Deus pela primeira vez e o ouve diretamente. O segundo momento é 3 anos mais tarde,
que é relatado no capítulo 22 de Atos, apesar de ser no capítulo mais à frente, é um relato de Paulo sobre a sua própria conversão, e ele vai dizer que em determinado momento ele vai para Jerusalém para pregar o evangelho junto com Barnabé. Barnabé, seu amigo de infância, provavelmente, estava com ele ali em Jerusalém, mas as pessoas ainda respiravam esse ar de ameaças de Paulo, e não estavam acostumados com esse Paulo convertido ao evangelho, e eles, portanto, tinham medo de Paulo e não queriam ouvi-lo. Então Paulo estava ali perdido em Jerusalém, então vai para o templo, vai orar e vai falar com Deus, e Deus fala com ele claramente que ele deveria sair de Jerusalém. Aí mais tarde, provavelmente 8, 10 anos mais tarde, Paulo está em viagem missionária e tentando ir para os lugares, um pouco antes desse texto aqui que nós acabamos de ler, ele está tentando ir para alguns lugares e o Espírito Santo claramente o impede de ir, o que deixa ele um pouco confuso sobre a sua viagem. Então ele vem uma visão com um homem macedônio dizendo para ele: passa a Macedônia, nós precisamos de ajuda. Então claramente a gente vê novamente Deus falando com Paulo. Então mais tarde ainda a gente vê aqui, depois de Atenas, Paulo vai então para Corinto e se encontra lá com Priscila, Áquila, e começa a pregar o evangelho nas sinagogas, a debater nas sinagogas, e começa a ter esse ar de tensão, esse ar de ameaças contra o próprio Paulo. E então ele escuta em visão Deus falando para ele para não ter medo, porque ele estará com ele, não deixará que mal algum aconteça com ele, e ele permanece então em Corinto durante 1 ano e meio ali, ensinando e pregando o evangelho. Mais para frente nós vamos ver no capítulo 27, versículos 23 e 24, a narrativa de Paulo contando para a tripulação da embarcação que ele estava, que aquela embarcação ia naufragar. E os caras perguntam: mas quem te falou isso? O próprio Deus disse, e disse que vai poupar a vida de todos vocês, provavelmente a gente vai ser arrastado para alguma ilha. Então Paulo está relatando para os caras que vai sofrer um naufrágio, porque Deus falou com ele que esse naufrágio ia acontecer, e que todos iriam sobreviver para eles não terem medo daquela tempestade. Então o que está claro para nós aqui é que Deus fala. Deus fala. No livro de Atos nós vamos ver isso o tempo inteiro. Deus fala. Está claro isso para nós. E Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu vou fazer, Deus sabe o que há dentro de mim, Deus conhece o meu passado, Deus conhece o meu presente, Deus conhece o meu futuro, Deus sabe, Deus fala. Assim como lá no texto bíblico nós vemos essa porção da palavra que fala, que relata justamente que Deus sabia o que estava acontecendo com Paulo, sabia o que estava acontecendo com os discípulos, sabia o que estava acontecendo com a igreja, e ele em todo momento usa para poder falar com Paulo, usa todas as ferramentas da sua revelação para direcionar, guiar, cuidar, de alguma forma conduzir a sua igreja. Então nós temos certeza que o Deus que sabe todas as coisas, o Deus onisciente, fala conosco, fala com a gente. Isso é claro. Assim como ele falou com os discípulos no passado, com a igreja primitiva, ele fala com a igreja de hoje, a igreja contemporânea, dos seus discípulos, comigo e com você. Por quê? Porque ele sabe quem você é, ele sabe o que há dentro de você, ele sabe dos seus pecados, os cometidos, os que ainda vai cometer. E olha que incrível, ele mesmo assim te ama, mesmo sabendo que daqui a 3 dias, 4 dias você vai cometer um pecado, você vai ser infiel, Deus continua te amando, Deus não deixa de te amar por conta disso. Deus sabe e continua cuidando de você e continua te guardando. Você pode estar no porão de um navio, de uma tempestade, e clamar ao Senhor, que tudo sabe, que te conhece, que Ele te ouvirá, que Ele vai ouvir com você, Ele vai falar contigo. É esse quarto secreto da oração que Jesus nos ensina, que faz todo sentido para os momentos mais complicados da nossa vida. Saber que temos um Deus, mas não só um Deus que cuida de nós em todo o tempo, mas um Deus que fala conosco. Mas não só saber que temos um Deus que sabe quem nós somos, que nos conhece pelo nome, que sabe o que há dentro de nós, que conhece os nossos caminhos, que sabe para onde eu vou depois daqui, que sabe para onde você vai, que sabe o que vai acontecer, que sabe o que a gente vai fazer.
Além disso tudo, é saber que tem um Deus que zela por nós. E além disso tudo, saber que tem um Deus que fala com a gente, fala conosco. Nós já vimos aqui que há muitos jeitos de Deus se expressar e falar com a gente. E nós já vimos também o quanto barulho nós fazemos ao ponto de não conseguirmos ouvir Deus. Falamos sobre essa fala na nossa consciência, esse Espírito Santo que habita em nós e agora fala conosco nessa consciência que é completamente usada por Deus para nos mostrar um caminho e o que Deus quer falar para a gente. Um Deus que fala através dos nossos amigos, das pessoas que amamos, das pessoas que se importam conosco. Um Deus que fala através da sua escritura. Um Deus que fala assim através de sonhos e visões. É um Deus que está presente. É um Deus que está conosco o tempo inteiro. Nós vimos no episódio passado que Deus não existe, Ele é. Ou seja, todas as coisas estão nele, são dele, são por Ele. Por isso Ele é um Deus que sabe de todas as coisas e é um Deus que está presente em todo o tempo. Isso quer dizer o quê? Que tudo vai dar certo a partir de agora? Porque Deus te conhece, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro é um Deus que sabe, conhece, que fala comigo, e por Ele falar comigo eu tenho informação privilegiada, então eu vou perguntar para Ele o que acontece, que Ele vai me dar e nada de mal vai acontecer comigo? Não, óbvio que não. Os biógrafos falam que Paulo navegou 3 vezes, e as 3 vezes que ele navegou, ele sofreu 3 naufrágios. Então, veja bem, imagina você entrando numa embarcação e o Paulo indo com você embarcar com a sua malinha, você vê o Paulo entrando no mesmo barco que você, provavelmente você não ia estar muito feliz com essa companhia. Paulo é esse cara que naufragou 3 vezes, as 3 vezes que ele navegou. Ainda bem que não tinha avião na época, né? Senão ele só ia cair uma vez. E não tinha mais viagem missionária para fazer. Onde Deus estava quando o barco de Paulo naufragou? Há essa história que os pastores contam, né, que quando foi perguntado para um pastor num velório de uma criança, o pai pergunta para esse pastor: onde está Deus? Onde estava Deus quando meu filho morreu? E esse pastor então responde para ele, o pai dessa criança, aonde ele estava, no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele morreu. Porque o nosso Deus é esse Deus que se compadece da nossa dor, mas não só que se compadece, que sente a nossa dor. É um Deus que se faz presente, do nosso sofrimento e que sofre o nosso sofrimento, que sente a nossa dor. É um Deus que chora com os que choram, é um Deus que se alegra com os que se alegram. O nosso Deus é esse Deus que está chamando a todos nós para passar pela tempestade junto conosco. Onde Deus estava nesse tempo todo? Com a gente, conosco, com cada um de nós. Aquela pergunta no início da minha fala é: o importante não é para onde você vai, mas é se Deus está contigo. Se você entendeu que Deus está contigo, que o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que nos chama para fazer a jornada junto com Ele. Ele é a companhia necessária e por isso ouvir Ele falando faz todo sentido. E não há nenhum lugar mais seguro no mundo do que essa mão divina que é presente na nossa jornada. Saber que Deus está conosco nos torna mais seguros, não porque não vamos passar pelo sofrimento, mas porque a melhor companhia que poderia estar com a gente está com a gente. Deus está conosco, um Deus que sofre com a gente, um Deus que caminha com a gente, um Deus que está trilhando o caminho com a gente, é o melhor caminho do mundo. Por isso, os homens que andaram com Deus, os mártires, os grandes mártires da sua vida, eles não temeram o mal. O mal veio, mas eles lançaram fora o mal, porque sabiam que Deus estava com eles. E onde o amor está, Ele lança fora todo medo. E Deus é o próprio amor, esse amor que nos conforta, que nos abraça no caminho e que faz da jornada uma jornada significativa de sentido. Mesmo quando nós duvidamos de Deus, Ele continua acreditando em nós. Então, nós duvidamos, nós ficamos com as interrogações. Deus não duvida.
O nosso problema não é hoje, não são nossos problemas hoje não são a respeito de Deus, mas a respeito de nós mesmos, porque nós duvidamos, nós tememos, nós vacilamos. Deus não duvida, Deus não vacila. A presença de Deus é uma presença confortante, porque quando a gente começa a duvidar, é que é hora da gente fechar a porta do quarto secreto e ter uma conversa mais longa com Deus. Quando a gente começa a titubear, os pés tremerem, a fé vacilar, a fé adoecer, aí é hora da gente ir para o quarto da oração, para ouvir Deus falar, e não para falarmos, e não para abrirmos a boca falando tudo que a gente quer, tudo que a gente pensa, tudo que a gente está sentindo, porque o nosso Deus sabe, e porque Ele sabe, Ele fala. E para ouvi-lo, a gente precisa fechar a porta do quarto secreto da oração e conversar, ter uma conversa mais longa com Deus. Porque é isso que Paulo faz, por exemplo. Quando Paulo está perdido em Jerusalém, não sabe como que vai pregar o Evangelho, agora que é uma nova criatura, ele vai para o templo orar. E Deus lá no templo, quando ele fecha, é hora de fechar, ele vai para o quarto da oração. E aí, é hora de ter uma conversa mais longa com Deus. E Deus fala para ele: sai de Jerusalém, Paulo. Quando ele não consegue viajar até os lugares que ele queria ir, nas viagens missionárias, é hora dele ter uma conversa mais longa com Deus. Ele vai para o quarto de oração. E nesse quarto de oração, ele ouve Deus falar para ele, através de uma visão, com um homem macedônio, dizendo: passe a Macedônia. É para lá que você tem que ir. Não adianta você ficar insistindo nesses outros lugares. Ouve a minha voz. Quando Paulo está aflito, na tempestade, no porão de um barco, de uma navegação, está prestes a naufragar, o que ele faz? Ele vai orar, e vai dizer para Deus o que está passando. Não, ele vai ouvir Deus falando com ele. E Deus fala tão claramente com ele que ele sobe e fala para os caras: olha, esse barco vai naufragar, mas fiquem tranquilos, não temam mal, nós vamos estar bem, porque Deus falou. Quem falou? Deus falou comigo. E quando ele está em Corinto, finalmente, aqui no capítulo 18, com medo das pressões daqueles que se negam a receber o Evangelho e das ameaças, é hora de uma conversa mais longa com Deus. Ele vai novamente para o quarto de oração e vai ouvir em visão Deus falando para ele: não tema o mal, eu estou contigo, nada poderá feri-lo, fique em paz, eu estou contigo. Ao que me parece sempre que Deus está dizendo para a sua igreja, para os seus discípulos: não tenham medo, eu estou com vocês no sofrimento, eu estou com vocês na tempestade, eu vou andar com vocês, eu vou caminhar com vocês, vocês vão passar por tudo isso. Olha, meu filho, minha filha, parece que vem aí uma tempestade, parece que vem aí uma perseguição, parece que vem aí uma tragédia, parece que vem aí um tempo muito difícil na sua vida, mas olha, eu vou estar com você. É a oração do salmista no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não porque o Senhor vai me tirar daqui, mas porque o Senhor está comigo. É por isso que eu não temo. É por isso que eu atravesso a morte, é por isso que eu atravesso a tempestade, é por isso que eu atravesso o caos, a tragédia, a depressão, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo no quarto de oração, Ele fala comigo. O Senhor está comigo quando eu me relaciono com as pessoas, meus amigos que me amam e dão conselhos que Deus usa para falar comigo. O Senhor está comigo quando eu vou ler a Bíblia em amor e sou exposto à sua palavra e Ele me traz consolo. O Senhor está comigo quando eu ouço um cântico e esse cântico diz para mim aquilo que eu preciso ouvir da boca do próprio Deus, porque Ele está comigo. Ele conhece a minha escuridão, Ele conhece a minha infidelidade, Ele conhece a minha depressão, Ele conhece a minha dor, Ele conhece a minha caminhada, Ele sabe onde eu estou pisando, Ele conhece os meus pecados, Ele sonda o meu interior, Ele sonda todos os caminhos maus que há em mim, e Ele me traz para essa luz, para essa companhia que me faz atravessar o vale da sombra da morte, porque Ele fala comigo, porque Ele me chama para essa conversa mais longa. Na hora que bater na sua porta a tentação do sofrimento e de você duvidar,
é a hora da conversa mais longa com Deus. É quando eu vou responder de forma mais agressiva o meu pai, a minha mãe, quando eu vou ofender alguém, é quando eu vou trazer aquela palavra vingativa, vou falar aquela mentira, é quando eu começo a duvidar, que é a hora da conversa mais longa com Deus, porque aí Deus vai dizer, olha, não faça isso, eu sei que está difícil, mas eu estou contigo, eu estou com você aqui, eu sei que parece que não, está muito escuro, a noite é densa, eu sei disso, mas olha, não tenha medo, eu estou com você, fica firme. E aí parece que essa conversa é a conversa que nós precisamos, essas palavras, é as palavras que precisamos, para então ficarmos em paz, e o nosso coração encontrar essa paz, para continuarmos a trabalhar, para continuarmos a servir, para continuarmos seguindo com fé, para continuarmos sem duvidar daquele que nunca duvidou de nós. Eu me lembro de um cântico antigo, uma canção antiga, um hino antigo, que minha avó e meu avô cantavam, e eu achava bem bonito. Dizia assim o seu refrão: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Se eu não me engano, é Em Jesus Amigo Temos, é o nome desse hino. E é isso mesmo. Essa é a história. Toda vez que nós chegamos diante desses abismos, diante do caos, diante da dúvida, Deus nos faz andar por sobre a dúvida, por sobre o mar, por sobre os questionamentos da alma, porque Ele está conosco. E Ele está só querendo que a gente tenha essa conversa mais séria com Deus, para resgatar o nosso coração, curar o nosso coração e trazer para nós a paz que excede todo entendimento, para que a gente continue a caminhada, assim como Paulo continua em todo o tempo, até o final, até o final. O fim do mundo, a igreja para o fim do mundo é uma igreja que diante do caos, diante da maldade, ela não se contamina, mas ela, quando chega na tentação de se contaminar com essa maldade, ou diante da dúvida, diante da incerteza, ela vai para o quarto da oração, para ouvir Deus falar, e trazer de volta para nós a paz que excede todo entendimento, a cura para o nosso coração, de um Deus que sabe tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, sabe tudo que nós somos, tudo que fomos e o que seremos, e principalmente um Deus que fala comigo, que fala com você, e porque Ele fala, Ele transforma, Ele muda, Ele nos faz caminhar um caminho vivo e seguro nas suas mãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.